Opa, galera, beleza? Esse vídeo de hoje vai ser sobre Yu-Gi-Oh! Se você sempre quis aprender a jogar Yu-Gi-Oh! Como nos velhos tempos, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou te ensinar as regras clássicas do jogo, como ele era jogado no começo sem todas as mecânicas modernas. Então pegue seu deck porque é hora do duelo. É hora do duelo! O que foi Yu-Gi-Oh! Clássico? O Yu-Gi-Oh! Clássico foi a fase inicial do jogo, baseada no anime original, com duelos mais lentos, foco em monstros de nível alto, fusões e forte influência de magia e armadilha. O velho joguinho, pois eu sou perito nisso. Foi o período que popularizou o TCG e estabeleceu regras básicas do jogo. Primeiro, para começar no Yu-Gi-Oh! Você precisa ter um deck de no mínimo 40 e no máximo 60 cartas. Decks de 40 cartas são melhores. Tem 3 tipos de carta no seu deck. Monstros são suas criaturas de batalha. São as principais cartas do jogo. Tem magias que podem te ajudar na estratégia. E tem armadilhas que podem pegar o oponente de surpresa. O objetivo do jogo é reduzir os 8.000 pontos de vida do oponente a zero, principalmente. Com isso, você embaralha seu deck e decide quem vai começar no Karokuro ou talvez Pedra, Papel, Tesoura também. Você embaralha o deck. Cada jogador começa com 8.000 pontos de vida e puxa 5 cartas. Aqui. O primeiro jogador não pode puxar no primeiro turno. E também nenhum dos dois pode atacar no primeiro turno. Aí depois disso, o que vem? A estrutura do turno. Ó. As fases do turno. A fase de compra, né, que é isso, você pega uma carta do seu baralho. A fase principal, que você pode invocar monstros, colocar magias ou definir armadilhas. Aí após isso vem a fase de batalha, que isso vem no segundo turno. Se você pode atacar os monstros do oponente ou diretamente. Aí depois vem a fase principal 2, que você pode fazer mais jogadas estratégicas, tipo invocar monstros se não tiver invocado no turno. E você também pode mudar a posição de monstros de ataque para a defesa e vice-versa, caso ele não tenha atacado. E por fim a fase final, que você passa seu turno pro oponente. Ah, mas como eu invoco monstros? Monstros com 4 estrelas ou menos, você pode invocar normalmente. Mas monstros com 5 ou 6 estrelas, você precisa sacrificar um monstro. Se você tiver um monstro no campo, você sacrifica ele e manda para o cemitério. Caso seja um monstro de 5 ou 6 estrelas. E para um monstro de 7 ou 8 estrelas, você sacrifica 2 monstros e manda para o cemitério. Mas há alguns casos que você tem que sacrificar 3 monstros. Também há invocações viradas para baixo, que elas são colocadas em modo de defesa e deixam seu monstro oculto. Mas há algumas cartas que podem revelar essa carta. Como, por exemplo, a Espada da Luz Reveladora. Ah, como funciona a fase de batalha. Tipo, eu tenho esse monstro. Ele tem 2.200 de ataque. E o oponente tem esse monstro que tem 2.000 de ataque. Como eu tenho 200 de mais de ataque... 200 não, 400. Olha. Como eu tenho 400 a mais de ataque, eu mando o monstro do oponente para o cemitério dele. E ele perde 400 pontos de vida. É isso. Se também tiver mais monstros, você pode usar eles para atacar diretamente o oponente. Mas em alguns casos, por exemplo, se o ataque for igual, os dois são destruídos. E se quem atacou tem um ataque menor que o do monstro do oponente,
O seu monstro que atacou será destruído e você sofrerá os danos da diferença de ataque. Mas também há alguns casos de efeitos de monstro que podem te beneficiar ou te prejudicar. Agora, sobre armadilha e magia. As magias podem ser ativadas diretamente no seu turno. Por exemplo, espada e escudo. O ataque vira defesa e defesa vira ataque. Tipo, o dragão negro de olhos vermelhos tem 2.400 de ataque e 2.000 de defesa. Ele fica com 2.000 de ataque e 2.400 de defesa. E como armadilha, eu vou usar de exemplo anulador de ataque. Se o oponente ataca, você pode usar ele para negar o ataque. Simples. As magias podem ser usadas diretamente no seu turno. As armadilhas serão definidas no seu turno e podem ser ativadas no turno seguinte. Mas quando eu ganho a partida, você vence quando o oponente chega a 0 pontos de vida ou ele não pode mais puxar. Mas tem algumas cartas que podem te dar a vitória, como por exemplo, essas 5 quando estão juntos na sua mão. O Exodia. Também tem algumas outras cartas que podem te dar a vitória sem esses requisitos. Não só o Exodia. Reforçando o ponto 4. Tipos de monstro. Os monstros são as principais cartas do jogo, podem ser divididas em 3 grandes categorias. Primeiro, monstros normais. A cor da carta é amarela e ela só tem um texto, não tem um efeito. Outro, monstros de efeitos. A cor da carta é laranja. Possuem habilidades especiais que podem influenciar o jogo. Existem diferentes efeitos. Como, por exemplo, efeito contínuo, que é sempre ativo. Efeito de disparo, que são ativados em momentos específicos. E efeito flip, ativa quando o monstro é virado para cima. Como, por exemplo, o Besouro Comedor de Homem. Eu tenho ele aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui está ele. Por exemplo, eu coloco ele em modo de defesa no meu campo virado para baixo. O oponente ataca, eu viro ele para cima e eu destruo o monstro do oponente. Esse é o efeito dele. E por fim, monstros de fusão. Como por exemplo, eles são a fusão de 2 monstros ou mais quando fundidos com a carta polimerização. Uma coisa que eu esqueci de falar no monstro com efeito são os que precisam tributar um monstro para ser ativado o efeito. Tipo, você tem um monstro em campo e você precisa sacrificar outro monstro para ativar o efeito dessa carta. É isso. Agora falando das magias. Existem magias normais. Elas são ativadas e resolvidas imediatamente. Também tem magias contínuas. Elas permanecem no campo após a ativação e têm efeitos duradouros. Existem também magias de equipamento, anexadas a um monstro para dar bônus de ataque, defesa ou efeitos especiais. Também existem magias de campo, alteram as condições do jogo e afetam ambos os jogadores. Tipo isso aqui, ó. É isso aqui? É isso aqui mesmo. Canyon, o que ele faz? Se um monstro tipo pedra é atacado, dobre o dano de batalha e tome controle do monstro. Não entendi nada. Também tem magias rápidas. Podem ser ativadas a qualquer momento, até no turno do oponente, se já estiverem definidas, é claro. E por fim, magias de ritual, usada para invocar monstros rituais, sacrificando cartas da mão ou do campo. Agora falando das armadilhas. Tem armadilhas normais, que são ativadas uma vez e são mandadas para o cemitério. Tem armadilhas contínuas, permanecem no campo até serem destruídas. Armadilhas de resposta, são mais rápidas e podem negar efeitos de outras cartas.
E mais uma coisa, algumas pessoas têm dúvida. O que acontece se empatar? No Yu-Gi-Oh! Clássico, quando um duelo acaba em empate, nenhum jogador vence. O jogo simplesmente termina empatado, sem um vencedor. Nossa. Ó, eu vou falar algumas situações que podem causar empate. Ambos os jogadores chegarem a 0 pontos de vida. Por exemplo, tem uma carta que eu odeio. Botão de autodestruição, tipo, eu tenho mais pontos de vida que o oponente. Se ele ativar essa desgraça, os dois ficam com 0 pontos de vida e dá empate. Eu já empatei vários duelos por causa disso, por causa dessa carta. Everton, meu pato, eu odeio essa carta até hoje. Aqueles duelos só empataram por causa disso. E nem vem que não pode ser negado porque eu tava com o Dinzo em campo. Ô bicho danado esse Everton. Mais algumas situações que podem causar empate. Ambos tentam comprar carta, mas não podem. Tipo, não tem mais carta pra puxar no deck. Nada. Aí dá empate se acontecer ao mesmo tempo. Terceiro, efeitos de carta que fazem os dois jogadores ficarem com 0 pontos de vida ao mesmo tempo. Um exemplo é o cilindro mágico. Eu acho. Tá, mas o que acontece depois de um empate? Em torneios oficiais, pode ser necessário refazer o duelo ou contar o número de vitória para desempatar. No caso de partidas casuais, os jogadores podem simplesmente decidir se querem jogar um novo duelo para definir um vencedor. Tá, mas e aí? Foi isso o vídeo. Para ter um deck melhor, você precisa criar uma estratégia. Geralmente decks de 40 cartas são melhores que decks de 60, porque fica mais fácil de vir as cartas que você quer, né? E aí, gostou do vídeo? Se quiser saber mais dicas sobre o Yu-Gi-Oh! Clássico, deixa o like e se inscreve, porque talvez futuramente eu vou trazer explicando sobre o Yu-Gi-Oh! Avançado, que é o novo, né? Que usa XYZ, Synchro, o que mais? Pêndulo e essas coisas diferentes, né? Que não tinha no Yu-Gi-Oh! Clássico. Aí, se inscreve no canal, deixa o like, até a próxima.